revisões para a nossa avaliação, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a geopolítica do mundo pós-guerra. Então vocês já conseguem ver aí nesse slide que essa geopolítica do mundo pós-guerra estamos nos referindo a um período em que duas potências mundiais por comandar o mundo, duas potências antagônicas e hegemônicas. Quem foram essas potências? Isso aí, a antiga União Soviética e os Estados Unidos da América, tá bom? Então, por que os países apresentam características socioeconômicas tão distintas? Já se perguntaram isso? Por que os Estados Unidos é um país tão desenvolvido economicamente? Por que o Reino Unido é um país desenvolvido economicamente e socialmente também? Já se perguntaram isso? E outra pergunta, como é que esses países eles são classificados? Tem um grau de hierarquia, um grau de poder? Como é que acontece essas diferenciações? Então essas respostas a gente vai conseguir realizar no final do nosso vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas reorganizaram as fronteiras e os limites dos países na Europa. Por quê? Porque alguns países assumiram ideologias diferentes. E isso determinou que esses países tivessem caminhos diferentes. Outra questão, esses caminhos que foram traçados, que foram tomados, fizeram com que esses países se agrupassem uns com os outros se separassem, e aí modificando assim a configuração territorial desses países. No geral, os países se posicionaram entre 1945 e 1991 entre as duas grandes potências emergentes no pós-guerra. Quais são essas duas potências que os países resolveram seguir, grande maioria deles nesse período? Aquelas duas que a gente, no início da nossa atividade hoje, a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Nesse período, que durou de 1945 a 1991, foi o período que nós chamamos de Guerra Fria, em que o mundo também foi considerado, chamado como mundo bipolar. Por que mundo bipolar? Porque só tinha duas polaridades, só tinha duas possibilidades. Ou você seguia o caminho do capitalismo e tinha os Estados Unidos como principal influência, como o líder principal desse bloco, ou você seguia o socialismo, onde nós tínhamos a União Soviética como principal influenciador e líder desse movimento. Cada nação procurava ampliar suas áreas de influência. Que nações? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética procuravam influenciar ainda mais, né? E buscava garantir novos adeptos a esse regime, a esse sistema que eles defendiam. Durante esse período que nós chamamos de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética traçaram uma guerra ideológica, armamentista, mas também bem tecnológica. Um desenvolvia um produto, o outro recurso, e assim eles iam competindo para saber quem era o mais forte. Para quê? Para que outras pessoas pudessem seguir esses países e adotarem ou o socialismo ou o capitalismo como modo de vida. Então, diversas tecnologias nós desenvolvemos nesse período. Foi pensado para a guerra, não para o uso domiciliar, mas hoje nós utilizamos essas tecnologias, como por exemplo o micro-ondas, o GPS, as câmeras digitais, os computadores, a internet e principalmente o desenvolvimento de armas. O mundo bipolar ele era dividido entre capitalismo e socialismo. E aí os países eram agrupados. De que maneira? Ou eles eram capitalistas desenvolvidos, e assim se chamava de países de primeiro mundo, ou eles eram chamados de socialistas, e aí eles eram chamados de segundo mundo, ou eles eram chamados de capitalistas subdesenvolvidos, e aí eles eram chamados de terceiro mundo. Então, no mundo bipolar, durante a Guerra Fria, o mundo era dividido entre países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo eram capitalistas desenvolvidos,
segundo mundo, eles eram socialistas, e o terceiro mundo eram os capitalistas subdesenvolvidos. E aí nós temos uma imagem, só para vocês terem uma noção dessa divisão dos países capitalistas desenvolvidos, capitalistas subdesenvolvidos e os socialistas, né? Que é a regionalização do mundo na primeira, como primeiro, segundo e terceiro mundo. Nesse período, nós tivemos as polarizações ideológicas. O que é que cada um desses países defendia? Os Estados Unidos, em 1947, ou seja, pós a Segunda Guerra Mundial, ele desenvolveu a doutrina Truman. Que doutrina é essa? Ela queria diminuir a influência do socialismo no mundo. Para isso, os Estados Unidos pensou em reconstruir a Europa. Lembrem-se, Primeira e Segunda Guerra Mundial aconteceu fisicamente falando na Europa. Logo, a Europa saiu devastada, destruída da guerra. Beleza? Então, o que os Estados Unidos faz? Como é que eu posso fazer para que o socialismo não avance na Europa? Eu vou criar um plano para reconstruir a Europa, já que a Europa estava devastada pela guerra. Então, ele cria aí o Plano Marshall, que foi um plano de reconstrução da Europa. E esse Plano Marshall garantiu aos países europeus, que foram financiados pelos Estados Unidos, o que nós chamamos de welfare state, o estado de bem-estar social. Já percebeu que a maior parte desses países desenvolvidos da Europa tem uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um desenvolvimento social de qualidade? Tudo isso foi garantido e foi conquistado nesse período, porque o Estado pegou esse dinheiro e investiu em prol da própria sociedade. Claro, se a gente está falando de uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética também pensava o mesmo. Como é que eu posso fazer para que os Estados Unidos não cresça, né, dentro dessa Europa destruída pela guerra, por exemplo? E aí a União Soviética cria o Conselho de Ajuda Econômica Mútua, também chamado de Comecon, e direcionou essa ajuda principalmente para os países do leste europeu, aqueles países que já tinham uma certa familiaridade com esse socialismo que a União Soviética desenvolveu até 1991. A corrida armamentista que foi desenvolvida durante a Guerra Fria fez com que os Estados Unidos liderasse a construção, o desenvolvimento de um grupo armado chamado de Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. Para que isso? Para defender os países que eram aliados, que assinaram esse contrato, defender de possíveis novas guerras. A União Soviética, por sua vez, não ia ficar por trás, não ia ficar atrás dos Estados Unidos, e também propõe uma força militar para defender os seus aliados de uma nova possível guerra. Então, do lado dos Estados Unidos, do lado do capitalismo, nós temos a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, e do lado socialista nós temos o Pacto de Varsóvia. Beleza? Isso a gente já estudou apenas a nível de informação e revisão. Vejam, o que é que chama a atenção? A Guerra Fria, que foi essa guerra liderada pelos Estados Unidos e a União Soviética, ela é chamada de Guerra Fria porque ela não teve um contato direto, físico, uma guerra declarada. Estados Unidos declarou guerra à União Soviética. Isso não existiu. A guerra que eles traçaram foi uma guerra ideológica, ou seja, de pensamentos, de ideias, de filosofias, uma guerra tecnológica, uma corrida armamentista. Mas o apoio que os Estados Unidos deu a certos países e o apoio que a União Soviética deu em outros países gerou algumas guerras e conflitos, como foi o caso da Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, alguns golpes militares na América Latina. Tudo isso são efeitos colaterais dessa guerra. Eles duelavam entre si, essa guerra nunca aconteceu entre eles, mas essa guerra teve efeitos adversos, que nós chamamos aqui de efeitos colaterais. Elas geraram outras guerras, que eram financiadas e apoiadas pelos dois lados, cada um defendendo um lado, beleza? E hoje nós temos a divisão dos países entre países de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Quem são esses países?
Os desenvolvidos, aqueles que têm as melhores condições econômicas e sociais. Que questões sociais são essas? A educação, a saúde, a renda, que é o IDH, tá? E uma boa economia. Os países subdesenvolvidos são aqueles que dependem economicamente de outros países, ou seja, têm uma economia não tão desenvolvida e também têm um desenvolvimento social um tanto quanto precário. Então, isso que vocês estão vendo aí, IDH, coeficiente de Gini, PIB, são os elementos que nós avaliamos para saber se nós temos uma boa economia ou não, se nós somos desenvolvidos ou não. Se nós temos um IDH alto, um coeficiente de Gini baixo e um PIB alto, com certeza nós seremos um país desenvolvido. Naquele período de Guerra Fria, nós seríamos um país de primeiro mundo, que seriam os capitalistas desenvolvidos. Só que hoje nós temos uma nova divisão do mundo. O mundo hoje ele não é dividido mais entre primeiro, segundo e terceiro mundo. O mundo é dividido entre países do norte e países do sul. Quem são os países do norte? Os países desenvolvidos. Quem são os países do sul? Os países subdesenvolvidos. E elas podem me perguntar, professor, e o socialismo? Os países socialistas não existem mais? Existem. Mas o número é tão pequeno, tão irrisório, que ele não faz parte dessa divisão, né, geral que nós temos hoje do mundo. Por quê? Porque nós vivemos agora uma nova ordem mundial, o mundo multipolar. A União Soviética ela começou a entrar em declínio, ela começou a ter graves problemas. Então, um presidente que liderava esse bloco da União Soviética, chamado Mikhail Gorbachev, ele fez duas reformas importantes na União Soviética: Perestroika e Glasnost. Reconstrução e transparência. Ele reorganizou a União Soviética. Ele abriu o sistema socialista para práticas capitalistas. Modernizou a União Soviética. Qual foi a consequência disso? A União Soviética deixa de existir. E ao deixar de existir a União Soviética, deixa praticamente de existir o socialismo. Claro, hoje existe socialismo em pequenos países, tá? Em poucos países. Mas o fato da União Soviética, que é a principal força que liderava o socialismo, deixar de existir, faz com que esses países sejam agora bem irrisórios. E o capitalismo cresça mais. Por isso que nós não temos mais aquela divisão bipolar, onde tínhamos países socialistas e capitalistas. Hoje nós temos um grupo multipolar. Aquela velha ordem mundial deixa de existir e hoje nós temos uma nova ordem mundial, ok? Não existe mais aquela polaridade entre ou capitalismo ou socialismo. E novas potências foram surgindo. Se antes eram apenas os Estados Unidos e a União Soviética, as principais potências, hoje nós temos a China, que emana uma grande potência. Lembrando, claro, que a China ela é um país socialista. Nós temos o Japão, nós temos países no Oriente Médio, por exemplo, e outros países na Europa, claro, que hoje são grandes potências mundiais. Tranquilo? Pós-Guerra Fria, ou seja, depois de 1991. Em 1991, quando a União Soviética deixa de existir, depois das reformas que foram feitas por Mikhail Gorbachev, nós deixamos de ter o mundo bipolar, a velha ordem mundial, que era a Guerra Fria, e passamos a ter a nova ordem mundial. Tranquilos aí? Nesse período também surgiram diversas organizações internacionais. Qual o objetivo dessas organizações? Organizar os países para que evitassem, por exemplo, guerras. A Primeira e Segunda Guerra Mundial poderia ser evitado se os países tivessem uma organização, uma federação, uma união para pensar as diretrizes gerais, que não tomasse parte nem de um país nem de outro, que entrasse em um consenso. Nesse caso, surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, que surge pós-Segunda Guerra Mundial com o objetivo único de evitar que esses países voltassem a entrar em guerra. Então, os países que são consignatários, ou seja, que eles aceitam a ONU como seu como organização para reger as suas leis internacionais, eles agora não mais vão entrar em guerra, já que vai ter a ONU aí para mediar.
claro que tem muitos países que desrespeitam essas normas. Outros grupos que apareceram nesse pós-guerra, e principalmente agora, nesse do multipolar, é o G20 e o G7. O G20 é a formação dos 20 de um grupo de países que não estão dentro do G7. Então, deixa eu começar pelo G7. Quem é o G7? São os países mais desenvolvidos e industrializados do mundo. São os países mais importantes do mundo. Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, a França, Japão e Canadá. Durante um tempo, esse G7 foi G8, porque aí a Rússia também estava envolvida. Mas como a Rússia fez algumas ações que desagradou esse grupo, como, por exemplo, pegou a Crimeia, que é uma região ali da Ucrânia, e anexou a Crimeia, e mais à frente a gente vai falar um pouco aí sobre essa Crimeia e sobre a Ucrânia. Como a Rússia fez essa ação, ela foi excluída do G7, né? Porque do G8, e aí o G8 voltou a ser apenas um G7. E o que é que esse G7 vai fazer? Eles vão se reunir sempre e vão traçar ações, medidas de como, claro, manter o seu crescimento econômico. Diante dessa situação, alguns outros países, alguns outros países que não faziam parte do G7, mas que tinham interesse de também traçar ações e medidas para tentar manter o seu crescimento, ou que começar a ter um crescimento, começou a se organizar. E aí nós temos o G20, que é formado pelos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Porque alguns países também desenvolvidos que não estão no G7 se sentiram excluídos dessas ações que o G7 fazia. Então eles se organizaram, esse G20 já não é mais G20, existe mais de 20 países que fazem parte desse grupo, e eles começaram também a traçar ações e medidas para o desenvolvimento desses países. Então, o que é o G20? É uma organização internacional formada por diversos países fora do G7, e eles têm como objetivo traçar medidas e estratégias para o crescimento econômico e social deles. E, se possível, um ajudando o outro, comercializando com o outro, compartilhando tecnologia com o outro e assim por diante. Beleza? Tranquilos até aí? Então, esse é o primeiro vídeo dessa semana, onde vamos fazer essa revisão. O próximo vídeo que nós vamos ver vai ser sobre a globalização, ok? E também teremos a nossa live essa semana para tirar todas as dúvidas desses vídeos e aí sim realizarmos a nossa prova, e na próxima semana, se assim for possível, a gente começar os nossos conteúdos da segunda unidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, um bom dia e saudações geográficas.